bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical Online. A paz do Senhor para você, meu amiguinho, minha amiguinha, que está nos assistindo. A tia Carlinha está muito feliz de estar aqui mais uma vez com você para mais uma aula da nossa salinha Jardim de Infância. A nossa aula de hoje é a lição de número 10 e tem como título O Amigo Músico. Ela está sendo tirada do módulo Amigos de Deus no Antigo Testamento. É sim. Agora, dentro da nossa aula vai ter uma história. E essa história ela foi tirada daquele livro que eu falei para você na aula passada, que eu dei para você. Um livro que só tem histórias verdadeiras. Você lembra o nome desse livro? Muito bem. A Bíblia Sagrada. Muito bem. Na Bíblia Sagrada, nos livros do Antigo Testamento, você vai encontrar o livro de 1 Samuel, capítulo 16. Se você sabe ler, quando terminar a aula, você vai lá ler, certo? E se você não sabe, você vai pedir para o seu papai, para a sua mamãe ler para você, tá bom? E você vai ver que lá vai ter a história que a tia vai contar hoje, tá bom? Agora, antes de começar a nossa aula, convido você a ficar de pé em atitude de reverência, baixar a sua cabeça, fechar os seus olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu, certo? E vamos dizer assim: querido Papai do Céu, nós te agradecemos pela nossa vida, nós te agradecemos pelo nosso dia. Nós te agradecemos, Senhor, por nos amar. E nós te pedimos, papai, venha abrir a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender e guardar a tua palavra que vamos estudar neste dia. Em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem. Bem, a nossa aula de hoje ela tem um objetivo. O objetivo da nossa aula é ensinar para você, meu amiguinho, que o nosso Papai do Céu, ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos com raiva de alguma coisa que o nosso amiguinho fez, às vezes nós estamos zangados com alguma coisa que aconteceu na nossa casa, às vezes nós brigamos com o nosso irmão. É tão ruim, não é isso? Parece que fica alguma coisa assim, nos deixando triste, nos deixando para baixo. Mas nesse momento, você deve lembrar da aula do amigo músico. E você deve lembrar que nós devemos louvar e agradecer por tudo ao nosso Deus. E ali você comece a cantar algum hino que você conhece. E quando você for cantando, você vai sentir a presença de Deus entrando dentro de você, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando essa presença começar a lhe encher, você vai sentir algo especial. Você vai se sentir feliz se você estava com raiva. Você vai se sentir feliz se você estava triste. Entendeu? Você não vai mais sentir raiva do seu amigo, não vai mais sentir raiva do seu coleguinha, do seu irmão. Por quê? Porque quando você vai louvando, o seu louvor vai subindo para o céu. E Deus, quando recebe o seu louvor, ele vem na pessoa do Espírito Santo, ele enche de alegria, muito alegria. E quando a alegria chega, o Espírito Santo está movendo, né? Neste momento, o nosso coração, a nossa vida, e faz com que tenhamos vontade de sorrir, de cantar, vontade de pular, vontade de gritar. Por quê? Porque estamos cheios da alegria, estamos cheios da presença do Senhor. Então, por isso que é tão importante louvar e adorar este Deus, porque somente Ele tem esse poder de mudar a situação. Certo? E agora eu convido você para, junto comigo, cantar um louvor para o nosso Deus. Eu peço que você vá lá na cozinha da sua mamãe e pegue 2 colheres. Com a ajuda dessas colheres, a tia vai ensinar para você como é que você vai louvar o Senhor hoje. Certo? Quando a tia disser, se o Espírito de Deus, você vai bater do lado. Se move em mim, você vai girar ela na sua frente. Eu danço como o rei Davi. Você vai bater ela acima da cabeça. Se o Espírito de Deus
se move em mim, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como rei Davi. Não é fácil? Pronto, agora vamos com o louvor. Você consegue, vamos lá? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Eu danço como rei Davi. Eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. Eu pulo como rei Davi. Eu pulo como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como rei Davi. Eu grito como rei Davi. Eu grito como rei Davi. Não é fácil? Vamos lá, segunda parte. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Eu danço como rei Davi. Eu danço como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como rei Davi. Eu pulo como rei Davi. Eu pulo como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como rei Davi. Eu grito como rei Davi. Eu grito como rei Davi. Se eu danço, eu pulo, eu grito como rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como rei Davi. Amém! Glória a Deus! Ai, cansei. E aí, você cansou? Não? Bem, você continua louvando depois, tá certo? Bem, agora nós chegamos à hora do nosso versículo bíblico. Chegou na hora do nosso versículo bíblico. O nosso versículo bíblico de hoje está no livro de Salmos, capítulo 100, e versículo 4, que diz assim: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Livro de Salmos, capítulo 100, verso 4, certo? Agora, para você conseguir colocar isso na sua mente e descer para o seu coração, porque você vai aprender, você vai guardar esse versículo, eu tenho uma forma hoje para fazer com você. Você vai fazer o seguinte: quando eu disser louvem a Deus, você vai bater assim, ó, nas suas pernas, certo? Louvem a Deus, sejam agradecidos, você vai bater palma a Ele, vai apontar os dois dedinhos assim, ó, para Papai do Céu. Livro de Salmos, capítulo 100, verso 4. Não é fácil? Mais uma vez. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Livro de Salmos, capítulo 100, verso 4. Amém? Não é fácil? Já guardou aí na sua mente? Não guarde na mente não, deixe descer para o seu coração, tá certo? Bem, o nosso Papai do Céu fala na sua palavra: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Será que o nosso louvor é só cantar? Não, de maneira nenhuma. O nosso louvor é bem mais do que só cantar. É cantar também ao nosso Deus. Mas nós louvamos a Deus de diversas maneiras. Outras formas de louvar ao Senhor é com as nossas atitudes, é com a nossa gratidão. Com as nossas atitudes. É quando nós vamos à casa de Deus, para o culto. É quando nós assistimos à escola bíblica, certo? É quando nós lemos a palavra de Deus. Nós estamos louvando. Quando a gente ora, a gente está louvando. Quando a gente oferta, a gente está louvando, certo? E
com a nossa gratidão. Quando a gente, ao orar, a gente agradece ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo meu pai. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelos meus brinquedos. Obrigado, Senhor, por este dia. Tudo isso são louvores que sobem a Deus quando nós agradecemos a Ele. E agora chegamos à hora mais importante, que é a hora da nossa história. Antes de começarmos a nossa história, a tia vai perguntar para você se você lembra da lição número 9 que a tia Rosa contou na semana passada. Quem foi o amigo de Deus que ouviu a voz do Senhor? Quem foi? Você lembra? Como? Samuel. Muito bem. Samuel. Samuel foi morar onde? Que a mãe dele levou ele para morar? Tá lembrado? Foi morar no templo do Senhor. Mas quem? A mãe dele deixou Samuel, mas quem? Qual era o nome do sacerdote? Quem lembra? Eli. Muito bem. Muito bem. Quando Eli ficou velhinho, Eli morreu. E quem ficou no lugar de Eli foi Samuel. Deus levantou Samuel como profeta, como sacerdote de Israel. Então, um dia Samuel foi até a casa de Davi e ali ele ungiu Davi como rei de Israel. Mas será que não tinha rei em Israel? Tinha sim, tinha Saul. Mas só que Saul não ficou sabendo que Samuel fez isso. E enquanto Saul não estava sabendo que Samuel tinha feito isso, que Deus tinha mandado Samuel fazer isso com Davi, vai acontecer a história que nós vamos contar hoje, tá certo? Porque Samuel ungiu Davi como rei, mas só que Davi não foi ser rei naquele momento. Davi continuou sendo o que ele era, filho de Jessé e pastor das ovelhas de seu pai. Então vamos começar a história. Então, toda vez que eu disser o nome Davi, você vai bater palmas. E cada vez que eu disser o nome Saul, você vai fazer o quê? Você vai bater os pés, tá certo? Fica ligadinho e vamos começar a nossa história, tá bom? Aqui, ó. Aqui é o nosso jovem Davi. O que será que Davi vai fazer? Olha o Davi. Ele está com um cajado, ele está com uma funda cheia de pedrinhas e o Davi está indo para o campo. O campo das ovelhinhas do seu pai Jessé, aonde Davi todos os dias, bem preparado, ele ia cuidar dessas suas ovelhinhas, das ovelhinhas do seu pai. Davi sempre foi uma criança obediente. Davi sempre louvava ao Senhor. Davi sempre adorava ao Senhor. Davi, quando ia para o campo, ele sabia que devia pedir a proteção de Deus, certo? Ele sabia, porque o pai dele tinha ensinado para ele e ele com certeza orava todos os dias pedindo a proteção de Deus. E o que foi que aconteceu um dia? Deus o protegeu. 2 vezes Deus protegeu Davi de animais ferozes. Na primeira vez estava lá Davi junto com as suas ovelhinhas, quando de repente apareceu o quê? Apareceu um urso querendo devorar as ovelhinhas do Davi. Mas será que o Davi deixou? Não. Por quê? Porque a força de Deus estava sobre Davi. Davi pegou o seu cajado, pegou a sua funda com as suas pedrinhas e espantou o urso. E o urso foi embora. Mas será que ficou só nisso? De maneira nenhuma. Outro dia, Davi estava lá mais uma vez com as suas ovelhinhas e de repente apareceu quem? Apareceu um leão, um forte leão, querendo devorar as ovelhinhas do Davi. Mas será que o Davi deixou? Não. Por quê? Porque novamente a força do Senhor estava na vida de Davi. Ele pegou o seu cajado, pegou as suas pedrinhas e matou o leão. Mas será que o Davi era só pastor de ovelhas? Davi também era músico. Deus colocou o dom da música sobre Davi. E ele gostava de louvar um instrumento que se chamava harpa. Olha a harpa do Davi.
Deixa eu colocar a harpa do Davi aqui. E ali, quando ele chegava, que cuidava das suas ovelhas, que dava água, que dava o alimento, ele sentava naquelas campinas, naquelas montanhas e ficava ali observando suas ovelhas, pegava a sua harpa. E ali ele começava a cantar, começava a tocar a sua harpa. E ali ele agradecia a Deus pelas suas ovelhas, agradecia a Deus pela sua família, adorava ao Senhor por ser este Deus maravilhoso que dava tudo para ele. Oh, aleluia, glória a Deus, como era maravilhoso. E Deus recebia o louvor, recebia a adoração de Davi. O nosso Davi ficou ali, dia após dia, cuidando das suas ovelhas e louvando na sua harpa e agradecendo ao Senhor e adorando a Ele. E Deus continuou trabalhando, certo? E o que aconteceu? E quando Davi estava ali no campo, estava em um castelo próximo dele, o rei Saul. Vamos ver como era esse castelo dentro? Deixa eu abrir aqui para vocês verem o castelo, certo? Dá para ver? Esse era o castelo do rei Saul. Vamos ver o nosso rei Saul? Olha o rei Saul aqui. Quem era o rei Saul? Bem, o sacerdote Samuel, ele ficou no lugar do Eli, né? Como a tia falou para vocês. E ele, para não ficar sozinho, ele constituiu seus 2 filhos como juízes ali do povo de Israel. Mas só que os seus 2 filhos começaram a fazer coisas que não estavam agradando os anciãos ali de Israel. Então foi que os anciãos fizeram. Eles foram até Samuel e disseram assim: Samuel, nós não queremos mais os seus filhos, nem você, como nosso juiz. A gente agora quer um rei. Nós queremos ser igual às pessoas vizinhas, igual aos povos vizinhos que tem um rei. Nós queremos um rei. E Samuel ficou assim olhando para eles e pensando, triste. E Deus? Eles não estavam interessados em Deus. Eles queriam ser iguais às outras pessoas. Então Samuel foi orar ao Senhor e Deus disse: Samuel, fale para eles o que é que um rei faz, o que é que um rei tem direito, e se eles quiserem eu vou dar um rei para eles. Não fique triste não, Samuel. Eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que poderia fazer tudo por eles. Só basta que eles me pedissem, só basta que eles me adorem, só basta que eles me coloquem como primeiro e Senhor das suas vidas. Mas só que eles não estão querendo a mim, eles estão querendo os outros, ser igual aos outros, ser igual às outras pessoas. Então Samuel foi e levantou Saul como rei de Israel. Saul era este jovem bonito, formoso, alto, forte, certo? E Samuel ungiu Saul como rei de Israel e o Espírito do Senhor entrou na vida de Saul. E durante algum tempo Saul deu ouvidos à voz do Espírito que estava nele e fez as coisas como deveria ser e governou como deveria governar na presença do Senhor. Mas aí o rei Saul, ele foi se exaltando, querendo ser o maior, ele foi se esquecendo de Deus. Foi. Então o que aconteceu? Deus tirou o seu espírito da vida de Saul e permitiu que um espírito mau entrasse na vida dele. E esse espírito mau atormentava Saul, não permitia que ele dormisse, ele se assombrava, ele vivia zangado, olha a cara dele de zangado. Ele vivia nervoso, angustiado,
Então, os seus servos, vendo isso, disseram assim: meu rei, o Senhor precisa encontrar alguém que toque algum instrumento, que esteja na presença do Senhor, para vir tocar para o Senhor, para este espírito mau ir embora. E Saul disse assim: existe essa pessoa? Vocês conhecem alguém dessa forma? E os seus empregados disseram: sim, Senhor, nós conhecemos. Aqui, morando aqui perto de nós, lá nos campos, existe um jovem chamado Davi, que toca sua harpa. E as pessoas contam que a presença de Deus está na vida dele. E o Saul disse: então vamos lá, vamos buscar este jovem para mim ver ele tocar para mim. Então, seus empregados saíram do castelo e foram até o campo. E quando chegaram lá, eles disseram: Davi, o nosso rei Saul te chama para ir tocar para ele. Então, Davi acompanhou os criados do rei Saul e foi para o castelo. Chegando lá, Davi começou a tocar sua harpa. E o seu louvor foi entrando naquele lugar, entrando na vida de Saul. E aquele espírito mau deixou Saul. E Saul conseguiu dormir. E Davi ficou ali a tocar a sua harpa, a adorar o Senhor. E Saul dormia ali em paz. E quando Saul no outro dia acordou, Saul estava feliz. Mas só que Saul não permaneceu feliz. Por quê? Porque o espírito mau voltou para Saul. Então ele começou a ser novamente aquela pessoa abusada, aquela pessoa irada, aquela pessoa assombrada que ele era. E novamente Davi estava ali com a sua harpa. E Davi adorava. E aquele louvor ia acalmando o coração do rei Saul. E novamente aquele espírito saiu de Saul. E o nosso Saul ficava em paz e conseguia dormir. Amém? Não é lindo? Mas só que no outro dia, Saul amanhecia do mesmo jeito. E assim termina a nossa história. Depois de tudo isso, vai acontecer mais histórias. O que foi que aconteceu com Davi, certo? O que foi que aconteceu com Saul? Mas até esse momento, o que é que nós aprendemos com isso? Que nós devemos, assim como Davi, estar com o nosso coração ligado com o Papai do Céu. Porque assim como Davi era, tudo que Davi fazia, ele estava ali, ó, ligadinho com o Papai do Céu. O seu coração estava limpo, estava puro e Deus recebia o seu louvor. E tudo que o Davi pedia para o Papai do Céu ouvia Davi. Assim como Davi, nós devemos ser crianças obedientes, crianças que louvam ao Senhor, crianças que adoram ao Senhor, crianças que têm o coração puro diante de Deus. Amém? Que o nosso Deus vai se agradar e vai receber o nosso louvor quando nós soubermos ser agradecidos a Ele por tudo. E aqui termina a nossa história de hoje, certo? Estou muito feliz de estar aqui com você. Quero agradecer a todos vocês, a atenção de vocês, todos vocês que nos assistiram.
Convido vocês para na próxima semana estar aqui com a próxima professora, nossa irmã Suane, que estará contando estará dando a nossa aula de número 11, certo? E desde já se sintam convidados, que vocês possam não só assistir a nossa aulinha, mas contar para seu amiguinho, para ele assistir também. Se você não assistiu a aula número 9, assista, que foi muito linda com a nossa irmã Rosa, certo? E aqui eu sou grata a Deus por tudo, pela sua vida e por estar aqui. Vamos orar, terminando a nossa aulinha? Querido Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi tratado nesta noite. Ó Senhor, nós agradecemos, Senhor, a Ti pela Tua palavra. Nós aprendemos, Senhor, o quanto é importante te louvar, o quanto é importante te adorar. Nós aprendemos, Senhor, que o Senhor se agrada, Senhor, que nós o louvemos, que nós o adoremos. E a partir de hoje, Senhor, todas as vezes, papai, que eu ficar com raiva, todas as vezes que eu ficar triste, aleluia, eu vou me lembrar do Davi. Eu vou me lembrar do que o Senhor fez na vida do Davi. E eu vou louvar e vou agradecer a Ti. E eu creio que o Senhor vai fazer com que a situação mude na minha vida, mude na vida da minha família. Porque eu sei que o Senhor tem o poder. Eu vi o que Tu fizeste na vida de Davi. Eu vi o que Tu fizeste na vida de Saul, papai. E eu te agradeço desde já por tudo, por o Senhor ser o mesmo Deus e continuar conosco. Nos abençoa e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. Um cheiro para vocês. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau. Cheiro.